Olá, vamos testar o vídeo em modo noturno. Eu estou perto da entrada, mas do lado de fora, da estação central de Tóquio, que se chama Tóquio, é aqui. Porque é que eu tenho que passar muito tempo, ou um tempo considerável, alguns dias, sempre que no Japão, antes de propriamente chegarem as pessoas, e porque é que eu tenho que gastar muito mais dinheiro do que aquilo que as pessoas pensam que tem que se gastar para que as coisas funcionem. Uma das coisas que um consultor tem que fazer quando está a fazer um programa para vocês, em particular em que o consultor está responsável por todos os subsectores do programa, desde o planeamento à execução, que podem ser dados a profissionais diferentes. Notem, não tem que ser o consultor a fazer isto. No meu caso eu posso fazê-lo, obviamente, se me pagarem esse serviço. Para além do programa, para além do planeamento da viagem, do antes, para além de preparar-vos a vocês para o que vocês vão fazer, também há coisas práticas, como ir comprar bilhetes de transportes, ir comprar bilhetes para atrações, fazer reservas, etc. E apesar de nós estarmos no século XXI, nem tudo se consegue fazer online, nomeadamente coisas que não só precisam de ser feitas com bastante antecedência, porque senão não há lugares, ou às vezes os bilhetes já podem até nem estar disponíveis para venda, ou as reservas não estarem disponíveis para reservas naquelas datas. Mas para além dessas questões, há o facto de muitas vezes o sistema de reservas no Japão, para muita coisa diferente, desde bilhetes de autocarro, daqueles autocarros que vão nas autoestradas e que são expressos e diretos, e que são muito mais vantajosos do que bilhetes de Shinkansen, mesmo com o Japan Rail Pass. Esse é todo um assunto, mas enfim. Desde bilhetes de transportes, até bilhetes de atrações, até reservas para tours ou reservas para experiências de gastronomia ou disto ou daquilo. Há muitas coisas no Japão que, mesmo quando se fazem online, mesmo quando os websites estão em inglês ou em múltiplas línguas, e mesmo quando é aceito cartões de crédito internacional como uma modalidade de pagamento, ainda assim o resultado é um boletim, ou um recibo, ou uma reserva, ou até um QR Code que vai para um telefone, e que é um telefone japonês, de número japonês, começa com mais 81. Então, os portais web, os websites, não sou técnica informática, mas vou chamar-lhes websites, embora aquilo não sejam websites. As plataformas em que vocês fazem as respectivas reservas têm campos de pré-preenchimento e têm um modo de funcionar, e o sistema não é flexível. Então isso significa que, se vocês pensam que conseguem fazer reservas de tudo online, como fazem, por exemplo, reservas de hotéis genéricos online através de plataformas como o Booking, desenganem-se, porque não conseguem. Então, este em particular, eu estou aqui porque eu tive que vir fisicamente a uma bilheteira de uma das companhias de autocarros que faz serviços expressway, autoestradas, diretos para um determinado destino, em que mais tarde este grupo vai. Eu tive que ir fisicamente à bilheteira comprar os bilhetes porque o website desta companhia, que é a única que faz este circuito neste horário que dá para o nosso programa, não vende, a menos que seja enviado um QR Code, que funciona como bilhete eletrónico, para um telefone japonês. E aconteceu o mesmo, por exemplo, para comprar os bilhetes do Miyako Odori. O Miyako Odori é um festival que não aconteceu durante os últimos anos, por causa do Covid, e que acontece normalmente em Kyoto. O Miyako Odori é uma das poucas oportunidades que as pessoas têm de verem danças e outro tipo de performance a serem executadas por maiko e geishas treinadas oficiais da cidade de Kyoto. É um festival de uma significância cultural incomensurável, é absolutamente imperdível se vocês estiverem em Kyoto durante o período em que ele se realiza, que este ano vai ser durante o mês de Abril inteiro. Às vezes é um bocadinho menos, mas este ano é durante o mês de Abril inteiro. É muito extenuante para os profissionais do setor, movimenta muita coisa na cidade de Kyoto, é extremamente importante para a manutenção das artes tradicionais do Japão, que é uma das coisas que é um ponto forte, é contribuir para os profissionais e para a manutenção das artes tradicionais do Japão e não se perderem esses saberes. Então, os bilhetes do Miyako Odori este ano voltaram a estar disponíveis, depois de 2 anos em que não existiu de todo. Eles fizeram uma espécie de revamp na plataforma de reservas online, portanto até está em inglês. O revamp incluiu admitirem a introdução de dados de cartões Visa, por exemplo,
o que leva a querer os estrangeiros que podem adquirir os bilhetes online, mas não podem, porque os bilhetes vão na forma de um bilhete eletrónico, de um QR Code, para um telefone japonês. Se vocês dizem, mas a gente pode dizer para eles mandarem o bilhete para o e-mail. Não, essa opção não existe. Então, das duas uma, ou vocês estão no Japão e têm uma residência no Japão, que tem um contrato com uma empresa de telemóveis, que vos dê um telemóvel, a mesma coisa aqui em Portugal, vocês só podem registar um telefone com uma morada, vocês têm que ter uma morada quando registram um número de telefone. Então aqui no Japão, a menos que vocês tenham um contacto ou um colaborador, neste caso japonês, com residência e com um número de telefone oficial japonês, que possa fazer esse serviço para vocês e que fique com os bilhetes eletrónicos, e que seja enviado para essa pessoa, e essa pessoa é a pessoa responsável pelo pagamento, porque a pessoa que tem um número de telefone tem que ser a mesma pessoa que está a fazer o pagamento, reparem. As vendas são controladas assim. Então essa é a única maneira de fazer certas coisas, ou então ir fisicamente às bilheteiras e fazer nas bilheteiras físicas. Portanto, há muitas coisas aqui no Japão que são aparentemente estranhas. Eu não acho que são estranhas, eu simplesmente aprendo a trabalhar com os sistemas que existem e uso os sistemas que existem da melhor maneira possível. O meu trabalho não é questionar se uma coisa é boa ou má, o meu trabalho é trabalhar com o que há e fazer o melhor possível para todas as pessoas terem uma boa experiência. O melhor possível exige que eu venha dias antes das viagens, às vezes semanas antes das viagens, faça eu próprio viagens, gaste eu bastante para ter a certeza que estas coisas estão compradas, estão adquiridas e funcionam. Porque no próprio dia não é possível. Muitas vezes, a maior parte das vezes, vocês não têm disponibilidade, ou porque não vendem os bilhetes no próprio dia, ou porque a bilheteira física não é no mesmo sítio do sítio do embarque ou do sítio da entrada do espetáculo, ou porque já não há disponibilidade, porque existe um comportamento expectável da parte dos japoneses de reservarem as coisas sempre com muita antecedência. Então, neste caso, foi muito ajusta, porque eu só vim para aqui uma semana antes, mas ainda consegui, neste caso, 9 bilhetes para um determinado autocarro. E depois é isso, quando é um grupo são logo tipo 10 bilhetes de uma vez. Qual é o autocarro que tem 10 lugares livres, quando a minha opção são só um horário de autocarro, ou no máximo 2 horários de autocarro, e tem que ser naquele dia. Eu posso muito bem chegar à bilheteira e dizer, eu quero 10 lugares para este autocarro neste dia, e ele dizer, não há, só tenho, 5, o que já é alguma coisa, mas para um grupo não dá. Então isto para vos explicar que é preciso fazer estas coisas todas, eu já sei, muita gente aí desse lado não sabe. A estação, também queria-vos deixar essa parte, as estações são enormes no Japão, ok? As estações são cidades inteiras. As estações têm os seus próprios serviços de estação muito espalhados numa área muito grande. Dentro de uma mesma estação de transportes pode haver a bilheteira de uma companhia de autocarros num sítio, um corredor de 500 metros e outra bilheteira de outra companhia de autocarros, terem que mudar 3 pisos e caminhar 500 metros e terem uma bilheteira de comboios, pelo meio tem um centro comercial, às vezes tem um hotel, às vezes tem um hipermercado, etc. As estações são blocos, são edifícios que ocupam quarteirões inteiros. Portanto, quando as pessoas te dizem encontrar na estação, ou coisas como estar na estação para apanhar o autocarro, não é estar na estação para apanhar o autocarro, é estar no ponto, número não sei quantos, da saída número não sei quantos, do sítio não sei quantos, deste lado sul da estação ou deste lado norte da estação a esta hora que é a hora de embarque. Se as pessoas pensam que chegarem à estação de Tóquio às 8h30 é o mesmo que apanharem um Shinkansen às 8h30, desenganem-se. Vocês podem muito bem perder 15 minutos ou 30 minutos, dependendo de por onde é que estão a entrada na estação, para chegarem de um ponto ao outro. Isto mesmo sem paragens específicas, simplesmente transitar de um ponto ao outro dentro de uma estação, tendo em conta que as estações não estão vazias de gente e vocês não andam como vocês querem. Vocês andam como a multidão anda. Vocês andam ao ritmo que a multidão anda. Vocês não vão voar por cima das pessoas. Portanto, quando há muita gente, vocês não vão atropelar pessoas, em particular porque têm malas grandes, normalmente, os turistas têm malas, e portanto vocês vão andar ao ritmo que a afluência das pessoas permitir que vocês andem, o que faz com que as deslocações a pé nas estações sejam uma coisa a considerar. Então, quando alguém quer, por exemplo, entrar num autocarro expresso destas redes, é preciso ter em conta que a hora que eles dizem no autocarro é a hora em que o autocarro sai do ponto do embarque. Vocês têm que lá estar uns 20 minutos, 30 minutos antes, que é quando o autocarro começa a receber pessoas lá dentro, vocês começam a
mostrar o bilhete ao motorista, subir os degrauzinhos e escolher o vosso lugar. Existe um período de entre 15 a 20 minutos para fazer isso e depois o autocarro fecha e depois fazem avisos, semelhantes aos avisos do avião, aquela coisa dos cintos de segurança sempre que está em andamento, como é que funcionam as coisas, que paragens é que vai ter, se vai ter paragens é que podem ser do autocarro ou não, etc. E depois o autocarro vai sair efetivamente do seu ponto. Então essa é outra coisa, a hora que está no bilhete não é a hora que vocês chegam ao sítio de embarque. Se vocês chegarem ao sítio de embarque na hora que está no bilhete, vocês vão ver a parte de trás do autocarro, na distância. Aqui é uma coisa particularmente importante para avisar os portugueses. Quando estão comigo, não, porque eu vou arrancar as pessoas de onde elas estiverem, se for preciso da cama ou da casa de banho, desculpem, mas é para o vosso bem. Mas se estiverem sozinhos, mesmo que tenham o meu programa, modéstia à parte é muito bom, mas se estiverem sozinhos e negligenciarem este tipo de coisas, podem perder comboios e autocarros, isso é verdade. Agora que já vim aqui fazer o meu serviço de descobrir a bilheteira desta companhia em particular, que me parece que vai ser uma companhia boa, mas que demorou um bocadinho de tempo a descobrir a bilheteira deles, mas que era a única que tinha tantos lugares para nós, agora vou procurar um sítio para jantar. Hoje não tive tempo de almoçar, foi um daqueles dias em que, para além de ter que fazer reportagem, fui ter que me encontrar com uma pessoa, que vai ser uma pessoa importante nos próximos tours, portanto também é preciso ter as reuniões preliminares, essa é outra coisa em que se perde, não é perde, investe, enfim, tem que se gastar o tempo nisso, antes dos tours propriamente ditos, portanto. Que isto envolve mais pessoas que eu tenho que recrutar, coordenar, ver se funciona, etc. Se fosse só turismo tout-court, clássico, vazio e bacoco, eu não fazia, porque não tinha interesse nenhum. E eu acho que para vocês também não tem interesse nenhum. O que interessa é que venham cá e falem com os japoneses e falem com as pessoas de cá e saibam mais e que sejam pessoas interessantes. Podem não ser nem sequer necessariamente guias turísticos ou da área do património do turismo, mas que sejam pessoas interessantes e que se criem ligações significativas. Isso é o âmago da questão, é relações humanas que se criam nestas experiências. Então, agora no meio deste emaranhado de prédios, eu vou tentar descobrir um sítio sossegado e que não me custe os olhos da cara. Eu não gosto de fazer refeições em sítios destes, tipo ao pé das grandes estações, porque vai ser sempre caríssimo. Mas acho que é a única hipótese agora que eu tenho, porque já é bastante tarde. E depois vou ter que ir editar vídeos para o meu alojamento. Os meus dias são tipo 2 dias, o dia público e o dia de edição. Pronto, fiquem bem, um beijinho para todos e até ao próximo update.